Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Hoje eu vou trazer 3 dicas básicas para vocês não terem pragas nas suas suculentas. Bora pro vídeo? A primeira dica para você ter um cultivo de sucesso de suculentas é você escolher um ótimo local para você cultivá-las. Então, o ideal é escolher ou um local ao ar livre, ou uma varanda bem ventilada, com bastante incidência de sol, uma janela. Jamais, gente, suculentas dentro de casa, a maioria delas não suporta ser cultivada dentro de casa. A não ser que dentro de casa aconteça de você ter um local em que tenha incidência de sol. Aí sim, você pode fazer o uso, colocar uma suculenta dentro de casa, mas dentro do banheiro não é um bom local. Esse tipo de cultivo, em locais com pouca incidência de sol, você vai ter maior índice de pragas e doenças. Sempre me perguntam por que eu não, o que eu uso para combater cochonilhas aqui no meu cultivo. Para quem não quer ter problemas com pragas no cultivo de suculentas, é vocês cultivarem as plantas em local mais aberto possível, com muita ventilação, sem umidade excessiva no local, porque a suculenta não gosta de umidade no local delas, não gosta de abafamento. Se vocês observarem bem como que aparece, onde que aparece cochonilha no cultivo, geralmente elas aparecem aqui, ó, escondidinhas aqui embaixo, né? Ou aqui, ó, por baixo das folhas, que é onde costuma aparecer as cochonilhas. E por que que no seu caso, aqui no meu caso, eu quase não tenho cochonilhas no meu cultivo, né? É porque eu uso a terra de diatomácea, tá, gente? Eu sempre uso aqui, vocês sabem disso. Embora não tenha uma comprovação científica, para mim é muito efetivo, porque eu tenho um conjunto aqui de fatores que praticamente eu já não tinha muito problema de cochonilha, tá? E depois que eu passei a usar a diatomácea, simplesmente desapareceu, não tenho mais visto cochonilha por aqui. E por que que isso acontece? Porque aqui eu cultivo, como vocês sabem, ao ar livre, né, no tempo, com sol em abundância. Então, gente, essa é a segunda dica super importante para você não ter pragas aí no seu cultivo. Dê bastante sol para sua suculenta, no mínimo de 4 a 5 horas, no mínimo, e o máximo o resto do dia que você conseguir. Porque o sol, ele não é favorável, não favorece o aparecimento nem de doenças e nem de pragas. Cochonilha não gosta de sol, viu? Só uma ressalva para quem tem bastante sol forte é o uso recomendado de sombrites, fazer um solzinho filtrado. Quando a planta recebe a quantidade de sol necessária para ela ficar saudável, você não tem muita incidência de cochonilha, pode ver. Eu aqui, gente, faz tempo mesmo, viu? Desde quando eu comecei a usar, eu não tive mais problema de cochonilha, de verdade. Agora, cochonilha no substrato, cochonilha de raiz, né? Aí já é problema no substrato, tá? Quando você utiliza um substrato que guarda bastante umidade, que quando você molha, ele fica úmido por dias ou por um período grande, a probabilidade de você desenvolver aí no seu cultivo a cochonilha de raiz é grande, tá? Nesse caso, o que é ideal é você fazer uma formulação que não retenha umidade. No meu caso, quando eu utilizei Carolina Soil no meu substrato em excesso, né, muita Carolina Soil, aconteceu de ter muita incidência de cochonilha de raiz, infelizmente. Isso aí aconteceu. Diagnostiquei que os vasos que eu tinha colocado a Carolina Soil
estavam infestados de cochonilhas, aí eu simplesmente eliminei o uso desse substrato por aqui, porque realmente estava muito evidente que a razão era o uso excessivo desse substrato. E como eu moro numa região que chove bastante, eu tive muita incidência, né, de raiz, tá, gente? Então, para acabar com isso, para eliminar esse problema do meu cultivo, eu eliminei o uso da Carolina Soil. E aí acabou meu problema também de cochonilha de raiz. Mas se eu tiver cochonilha de raiz, como que você combate? De modo geral, as cochonilhas de raiz aqui, eu combatia com troca de substrato e eu eliminava esse substrato, trocava por outro novo, ou então você faz rega com algum inseticida, né? Pode ser o inseticida da sua preferência, que você encontre aí na sua cidade, que você já costuma usar, na forma de regas ou na forma de imersão. Você deixa o vaso imerso numa solução de inseticida e deixa lá um tempinho para matar a cochonilha de raiz. Caso você não queira tirar toda a planta, lavar a raiz, tudo, também pode ser feito dessa forma. Você tira a planta do vaso, lava a raiz, descarta esse substrato e replanta novamente. Eu já nem fazia isso, eu já decapitava, trocava o substrato e mandava embora, sabe? Jogava fora. Porque eu tive muito problema quando eu usei o Carolina, então eu usei esse método, troquei tudo. Aí fica a critério de cada um. Como eu percebi que era por causa da vermiculita que tem na Carolina Soil, então eu eliminei o problema, entendeu? Tirei fora, troquei o substrato, porque eu não podia mais continuar assim, ia sempre dar o problema. Aí eu fiz isso, essa substituição. O importante, gente, é que vocês façam um teste aí, né? Que vocês testem o substrato, que vocês observem o que acontece no cultivo de vocês. Porque, olha só, gente, como é que morre a Nixana, ó. Isso aqui é Nixana no meu cultivo, né? Olha, tinha até um mosquitinho aqui, ó. Esses mosquitinhos aqui é danado. E aí, vocês têm que testar no cultivo de vocês para ver o que é melhor. A composição do substrato que pode diminuir a incidência de pragas, principalmente esse tipo de praga na raiz, né? Eu também tive um ou outro vaso que eu tive problema de nematóides. E aí eu falei, nossa, mas por quê, né? Eu imagino que tenha sido de algum pedrisco que eu trouxe e aí acabou contaminando o vaso. Nesses casos eu faço a eliminação do substrato ou então eu utilizo rego com terra de diatomácea. Geralmente esse tipo de rega ou aplicação da diatomácea não costuma ser definitivo, tá, gente? Ele pode voltar o problema, né, do nematóides, porque ele é um verme, é mais difícil de você combater. Mesma coisa que eu falo para vocês com relação a pulgão, também acabou desaparecendo totalmente aqui do meu cultivo, depois que eu passei a usar a terra de diatomácea. Terceira dica para você ter aí um cultivo quase sem nenhuma praga é que a sua suculenta fique saudável, que ela tenha uma boa nutrição. Eu já tenho vídeo no canal que eu falo a respeito de adubo. Gente, adubação também é algo que vocês precisam testar, né? Para mim, o que deu muito certo mesmo foi o uso do Osmocote, né? Eu vou deixar aqui na tela o nome do produto que eu uso, a formulação que eu uso, mas também pode ser o Basacote. Basacote, o Osmocote é a mesma coisa, tá? É um produto de liberação lenta, um adubo de liberação lenta. Quando você dá água para a suculenta, é que ele começa a agir. Então, eu deixo esse adubo já no vaso, né? Quando eu faço o replantio, eu já coloco esse adubo no substrato e quando você cai a chuva,
ele é liberado. Com a água da chuva, esse adubo começa a agir, começa a ser liberado no substrato para a planta. Por isso que toda vez que você molha, também sai um pouquinho do adubo dessas mini cápsulas que você vai colocar. E aí isso aí faz com que a planta vá recebendo continuamente por uns 5 meses, no caso, porque o meu adubo é válido por 5 meses, durante 5 meses vai eliminando, vai saindo de dentro dessa cápsula o adubo necessário para a planta, entende? Por isso que ele age por vários meses. E isso é que é bom para a planta, para a suculenta, porque ele vai nutrindo a planta devagarinho, né? E isso é muito positivo para ela, elas ficam muito sadias por um período longo, né? E fazendo isso na primavera, quando chega o inverno, daí você já não vai repor. Depois que passou 5 meses, você não repõe, porque já vai estar em inverno e não é necessário para a maioria das plantas. Eu faço a adubação diferenciada para eônios e para cotilédons, tá? Que eu percebo que ficam mais ativos mesmo na época do inverno, por causa da dormência. Márcia, você recomenda o uso de o adubo orgânico? Eu não recomendo, porque eu tive problema com fungo gnats quando eu usei bokashi. As demais suculentas foi legal eu faço somente mesmo na muito primavera. Mosquito, e aí eu parei de usar, né? Não uso mais esse tipo de adubo no substrato, não. Parei totalmente. Eu só uso o osmocote mesmo. Não uso outro tipo de produto caseiro, sabe? Ovo, casca de ovo. Não uso nada disso, só uso o osmocote mesmo. Que para mim foi o mais efetivo, o que mais deu certo e o que deixa minhas plantas maravilhosas. Faz muita diferença o uso de adubo, desse adubo em específico para mim. Olha só, fica dando flor de novo, bem no miolo, ó. Mudou muito o meu cultivo, o uso do adubo, tá? Quem tem suculenta aí que tá penando, experimenta, gente. Eu sei que é um produto caro, não é barato. Mas o uso dele como eu só uso uma vez no ano, aí não fica tão caro, pela quantidade de planta que eu tenho, entendeu? Eu tenho muita, né? Vocês aí podem não ter tanta quanto eu. Aí vocês vão ver o tanto que rende. É uma vez na primavera, você põe e depois só na outra primavera. Para mim, esse jeito é que deu certo. Eu não preciso adubar além disso. Substrato, lembrei de uma coisa. Eu coloco pó de rocha, que é um adubo mineral, não é um adubo orgânico, que é do tipo aquele que vai decompondo na terra, né? Não, é o pozinho da rocha, rocha trituradinha. E aí você põe esse pó de rocha no substrato. É bem pouquinho que eu coloco. Também é um tipo de adubo bem lento. E é só, gente, eu só faço uso desses dois. O condicionador de solo também funciona, né? Como um adubo, é a parte orgânica. É a única parte orgânica do meu substrato. Antes de finalizar o vídeo, eu queria deixar um alerta para vocês a respeito do uso dessa terra de diatomácea aqui no meu cultivo. Eu uso 1 colher de sopa para 1 litro de água. E eu faço a utilização dessa medida e pulverizo de modo geral aqui no meu cultivo, tá? Tem até uma inscrita que pede sempre para eu alertar que a diatomácea, ela também tem o efeito colateral de acabar matando algumas abelhas, tá? Do mesmo jeito que mata cochonilha, mata abelha se você pulverizar nas hastes florais. Eu acho que acontece isso sim. Eu tive a impressão de que deu uma diminuída aqui em insetos em geral com o uso da diatomácea, e isso inclui, infelizmente, as abelhas, tá?
Eu tive essa impressão mesmo. Eu não vou dizer que é 100%, né? Porque isso é uma coisa, é uma experiência pessoal, não tem comprovação, né? Mas eu acho que como ele conseguiu efetivamente desaparecer com as cochonilhas, eu acho que ele também dá uma judiadinha aqui nas abelhas, tá? Isso aqui, gente, que eu tô segurando é o Graptopetalum bluebeam. Nossa, tá bonito, né? Cresceu bastante mesmo, olha. Que maravilha de planta. É, tá brotando. Isso aqui acho que é haste floral, tô achando, viu? Ó, isso aqui, ó. Ó, tem um monte aqui, eu acho que vai dar bastante flor. Olha que lindo. Tá bem hidratado, né, ó. Que maravilha. Esse vaso aqui é uma maravilha. Com relação às dicas, era isso que eu queria falar. Vou mostrar aqui algumas plantinhas, eu vou falar a respeito de algumas delas aqui. Então, eu não vou encerrar aqui, agora. Gente, eu nem falei nada, é o San Luís. Aqui, ó, queimou uma vez. Por isso que ele tá com esse miolo feio. Eu acho essa planta belíssima. É um tronquinho que fiz a decapitação e plantei ele aqui. Também me perguntaram por que eu não tiro as mudas, né? Gente, porque eu não quero. Só por isso, eu gosto de deixar assim, porque fica bonito, forma colônia, né? Fica bem bonito. Mas claro, às vezes depois eu desfaço. Mais pra frente eu vou desfazer essa colônia. Mas por enquanto, como tá muito bonitinho, eu deixo tudo junto. Essa Julaina aqui, ó. Essa planta é meio engraçadona, né? Deixa eu tirar ela pra cá. Ela fica bem alta, ó. Ela fica bem vermelha. Ela se multiplica por folha muito fácil. Eu já tenho várias mudas dessa planta. Eu vou fazer uma colônia depois, juntar tudo. Porque é bonitinha demais. Ela fica bem vermelhinha no inverno. Uma planta linda. Esse aqui, gente, ó. Tá bem feinho. Essa é uma planta que detesta chuva, tá? Não deixem essa plantinha aqui na chuva. Ela funga com olho negro, funga de tudo quanto é jeito que você imaginar, ela funga. A minha tá aqui na chuva. Mas se der pra você proteger, é bom. Essa aqui tá decapitada. É uma planta lenta, que demora pra enraizar. Se chover mais, eu vou tirar ela do tempo. Mas por enquanto tá aqui. Como ela ainda tá sem raiz, né? Ela não pegou muita chuva porque ela tá embaixo dessa prateleira aqui, ó. Mas ela pode perder muita folha, muita mesmo, com a chuva, por conta de olho negro. Então, cuidado com essa planta aqui, para quem cultiva no tempo. Bom, gente, eu vou encerrar então o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado, que tenha sido útil para vocês. Não esqueça de deixar o like se você gostou do conteúdo, inscrever-se no canal e me seguir lá no Instagram, que eu estou como Jardim da Márcia. Tchau! Tô aprendendo. Aprendendo o quê? A sentar. Nina. Cadê? Mostra. Senta. Quando ela faz o que você manda, você tem que dar o prêmio do carinho.